Laura Valença vivia cercada por luzes, câmeras e elogios. Tudo nela parecia perfeito, e o cabelo impecável, a risada treinada, o cenário brilhando atrás de cada live. Milhões de seguidores acreditavam conhecer a mulher que ela mostrava nas redes, aquela que dizia trabalhar com amor e inspirar pessoas. Mas fora das lentes, a perfeição começava a rachar. Naquela mansão em São Paulo, cada detalhe era ensaiado. As flores trocadas toda manhã, a mesa de café intocável, o cachorro de raça que mal recebia carinho. Laura controlava tudo. Inclusive as pessoas. E entre elas estava Rosa, e uma mulher de olhar doce, mãos calejadas e um sorriso que escondia o cansaço. Recolhia copos, limpava espelhos, e evitava barulhos durante as gravações. Falava pouco, observava muito. Rosa havia sido contratada há apenas 3 semanas. Trabalhava com medo de errar. Escondia a barriga sob o avental largo, tentando disfarçar o pequeno volume que crescia a cada dia. Nenhum exame, nenhuma consulta, e apenas a esperança de que o emprego durasse tempo suficiente para juntar o dinheiro necessário para o parto. Laura, no entanto, começava a notar algo diferente. Uma toalha mal dobrada, um canto esquecido, um suspiro demorado. Pequenos deslizes que, para ela, eram imperdoáveis. A pressão por manter a imagem perfeita a tornava impaciente, impiedosa. Nas lives, sorria. Assim que a câmera desligava, o sorriso se desfazia. Uma manhã, durante uma gravação, Rosa passou atrás da influenciadora com um balde nas mãos. Laura, sem perceber, girou a câmera e capturou a cena ao vivo. Comentários começaram a pipocar na tela: "Quem é essa? Sua funcionária, mostra ela." Laura riu, mas por dentro sentiu incômodo. A presença silenciosa de Rosa não combinava com o brilho de seu mundo. Naquele instante, nascia algo perigoso, o choque entre a imagem e a realidade. Um confronto que, em breve, exporia muito mais do que a sujeira no chão. Rosa acordava antes do sol nascer. O corpo doía, a cabeça latejava, mas ela seguia. Tomava um café ralo, beijava a foto da mãe no criado mudo e saía em silêncio. Na bolsa, o remédio da mãe, o ultrassom amassado e um medo que crescia junto com a barriga. Cada dia era uma luta para esconder o que o corpo já começava a gritar. Na mansão, o ritmo era outro. Laura Valença começava o dia com café importado, maquiagem e equipe de gravação. Tudo precisava parecer natural, mesmo que fosse cuidadosamente ensaiado. Rosa circulava pelos cantos, apagando pegadas, trocando flores, fingindo que não ouvia as risadas da equipe comentando sobre viagens e marcas de luxo. Mas o segredo já começava a pesar. Às vezes, Rosa parava no corredor para respirar fundo. A tontura vinha como uma onda. Mesmo assim, seguia, limpando até tarde, temendo ser descoberta. Ela sabia, perder aquele emprego significava ver a mãe sem remédios e o bebê sem futuro. Camila, a assistente de Laura, foi a primeira a perceber. Observava de longe, preocupada, quando viu Rosa quase cair ao carregar um balde. Tentou falar com a chefe. "Laura, acho que tem algo errado com a Rosa", disse em voz baixa. Laura ergueu os olhos do celular, distraída. "Errado?" Ela vive cansada. Drama de pobre, Camila. Se quiser descansar, que arrume outro emprego. Camila se calou, sentindo um nó na garganta. Rosa, no outro cômodo, limpava o chão de joelhos, sem imaginar que a câmera do vlog ainda estava gravando.
A lente captava cada movimento, e o suor, a respiração ofegante, a mão pressionando a barriga. Horas depois, Laura publicaria aquele vídeo sem perceber. E o público, que tanto admirava o brilho, veria o que Laura não via e a dor escondida nos bastidores de sua própria casa. Naquela manhã de sábado, Laura acordou com uma ideia que, em sua mente, seria genial. Um dia de limpeza com a equipe, anunciou sorrindo para a câmera do celular. Queria mostrar ao público um lado humano, uma mulher simples que cuidava da casa como qualquer pessoa. O roteiro estava pronto, a equipe ajustava as luzes, e os funcionários foram instruídos a agir naturalmente. Rosa, exausta, segurava o pano de limpeza com as mãos trêmulas. Mal havia dormido. A barriga já começava a pesar, e o calor dentro da casa parecia sufocante. Laura vestia um avental novo, limpo, e posava ao lado de Rosa para a introdução do vídeo. Gente, hoje vou mostrar para vocês como é manter tudo impecável aqui, disse, sorridente, enquanto a câmera transmitia ao vivo. Durante os primeiros minutos, tudo correu bem. Laura ria, dava ordens e recebia uma chuva de comentários elogiando sua humildade. Mas bastou um pequeno deslize para o brilho desmoronar. Rosa, tentando limpar a prateleira atrás de Laura, esbarrou em um vaso de cristal. O som seco do vidro se quebrando ecoou pela sala e, junto dele, o silêncio. Laura congelou. O sorriso sumiu. Olhou para o chão, depois para Rosa, e o rosto se transformou. Você tem noção do que fez? Disse, com a voz tremendo de raiva. Rosa tentou explicar, as lágrimas já nos olhos. Foi sem querer, Dona Laura, eu. Sem querer. Isso custava mais do que o seu salário inteiro. Gritou, esquecendo completamente a câmera ligada. Os comentários começaram a pipocar na tela, e ela tá ao vivo. Calma, Laura, coitada da moça. Mas Laura não ouvia. Está demitida. Gritou, cortando o ar. Rosa levou as mãos à barriga, tentando conter o choro. Saiu cambaleando pela porta enquanto a câmera ainda filmava. Do outro lado da tela, milhares de pessoas assistiam em silêncio, incrédulas. Em segundos, o vídeo começou a se espalhar. E, junto dele, nascia uma onda que Laura jamais conseguiria conter. Em menos de 24 horas, o vídeo da demissão de Rosa dominou todas as redes sociais. A cena, transmitida em tempo real, foi recortada, dublada, transformada em memes e manchetes. A hashtag Justiça por Rosa subiu aos tópicos mais comentados do país. O que Laura acreditava ser um simples mal-entendido virou uma tempestade pública. As marcas começaram a se afastar uma a uma. A primeira foi uma famosa empresa de cosméticos, depois uma rede de roupas, e em seguida, o banco que patrocinava suas campanhas. Comunicados oficiais surgiam em sequência: repudiamos qualquer forma de humilhação. O império de imagem que Laura havia construído começou a ruir diante de seus próprios olhos. Nos programas de TV, comentaristas analisavam cada gesto, cada palavra do vídeo. Uns diziam que Laura teve um surto sob pressão, outros a chamavam de símbolo da arrogância moderna. Influenciadores, antes amigos próximos, gravavam vídeos condenando sua atitude. Alguns, porém, defendiam-na com frases vazias: todo mundo erra. Mas ninguém ousava se aproximar. Enquanto isso, Rosa havia sumido. Nenhum vizinho sabia para onde ela fora. A antiga colega de quarto dizia apenas que ela precisava descansar.
Havia rumores de que estava doente, outros diziam que havia voltado para o interior. Ninguém tinha provas, apenas suposições. E quanto mais Rosa desaparecia, mais crescia o mistério e a indignação. Laura tentou reagir. Postou um vídeo pedindo desculpas, mas o olhar frio e o tom ensaiado só pioraram a situação. Vocês não entendem o contexto, disse ela, sem emoção. Os comentários se encheram de raiva e sarcasmo. Foi então que Henrique Duarte, um jornalista conhecido por investigar casos sociais, começou a se interessar pela história. Havia algo por trás daquele escândalo que ninguém via. E ele estava disposto a descobrir quem era, de fato, Laura Valença. E o que escondia a silenciosa Rosa. Henrique Duarte passou dias mergulhado em arquivos antigos, entrevistas esquecidas e fóruns da internet. Procurava entender quem era Laura Valença antes da fama. Em meio a vídeos de luxo e sorrisos forçados, encontrou algo diferente, uma gravação antiga, datada de quase 10 anos atrás. Nela, uma jovem de uniforme simples atendia clientes em uma padaria de bairro. O crachá dizia, Laura V. A voz era a mesma, mas os olhos eram outros, cansados, humildes, cheios de esperança. Naquela época, Laura trabalhava de balconista e sustentava o pai doente. Em um dos depoimentos, um antigo colega contou que ela sofria humilhações diárias de clientes ricos e sonhava nunca mais ser tratada como ninguém. Henrique percebeu que o sucesso havia feito Laura se tornar exatamente aquilo que um dia a feriu. Enquanto isso, longe dos holofotes, Rosa vivia outra realidade. Após o escândalo, havia deixado a cidade e se abrigado na casa de Dona Lídia, uma vizinha idosa que a acolheu sem perguntas. A mulher, sozinha desde a morte do marido, ofereceu um quarto simples e um chá quente todas as noites. Rosa, entre lágrimas, contou sua história, a gravidez, o medo, a demissão. Dona Lídia apenas segurou sua mão e disse: Filha, a vida castiga, mas também cura. Você vai ficar bem. Porém, o corpo de Rosa não concordava. As tonturas voltaram, as dores se intensificaram. Ela tentava esconder para não preocupar a idosa, mas havia dias em que mal conseguia levantar. Enquanto Rosa lutava para respirar, Laura enfrentava seus próprios fantasmas. As noites viraram tormento. Sonhava com o vaso quebrando, com o olhar de Rosa, com o som do público a julgando. A culpa crescia em silêncio, corroendo a mulher que um dia acreditou ter vencido. O brilho que antes encantava o mundo agora pesava como uma sombra que ela não conseguia apagar. Os dias seguintes foram um colapso silencioso na vida de Laura Valença. O que antes era uma rotina de flashes e convites agora se tornará um deserto de silêncio e notificações de rompimento. As marcas que a exaltavam desapareceram. O telefone já não tocava. Os amigos, antes sempre prontos para posar ao seu lado, sumiram das mensagens e dos eventos. O império de aparências se dissolvia aos poucos, e Laura começava a perceber o que restava, e nada além dela mesma. Camila, a assistente que havia suportado humilhações e ordens frias por meses, foi a última a ir embora. Numa tarde cinza, deixou as chaves sobre a mesa e disse com firmeza: Eu não quero trabalhar para alguém sem alma. Laura tentou responder, mas as palavras morreram na garganta. Viu a porta se fechar e, junto dela, o último fio de companhia desaparecer. Naquela mesma semana, uma nova bomba caiu. Henrique Duarte, o jornalista, publicou uma reportagem detalhada revelando que Laura havia mentido em várias campanhas de caridade, em doações falsas, fotos encenadas,
valores nunca entregues. As provas eram incontestáveis. A internet explodiu novamente, mais feroz do que antes. Agora, não havia mais defesa possível. À noite, Laura ficou sozinha em sua sala escura, cercada por lembranças de uma vida que já não fazia sentido. Decidiu rever a gravação da live, aquela que começou tudo. Olhou para a tela, observando o próprio rosto distorcido pela raiva. Mas, desta vez, viu o que nunca havia notado, o olhar de Rosa. A dor silenciosa. O medo. A humilhação. O choro veio sem controle, rasgando o silêncio da casa. Pela primeira vez, Laura chorava de verdade, e não por perder contratos, mas por entender o que havia destruído. Entre soluços, levantou-se e murmurou: "Eu preciso encontrá-la." Mas o destino já havia se adiantado. Quando finalmente conseguiu rastrear um endereço, era tarde demais. Rosa já estava em outro lugar, e entre as duas, agora, existia um abismo feito de arrependimento e tempo perdido. O corredor do hospital público cheirava a desinfetante e esperança. Laura caminhava devagar, quase sem respirar. As luzes frias iluminavam rostos cansados e passos apressados. Ninguém ali sabia quem ela era, e, pela primeira vez em muito tempo, isso a confortava. Usava óculos escuros e um casaco simples, tentando esconder o que restava da mulher que um dia foi idolatrada por milhões. Na recepção, uma enfermeira indicou o quarto com um olhar discreto. "Ela está estável, mas fraca", disse em tom baixo. Laura assentiu e seguiu o corredor, o som dos próprios saltos ecoando como batidas no coração. Quando abriu a porta, o mundo pareceu parar. Rosa estava deitada, pálida, com fios ligados ao corpo. Ao lado da cama, uma incubadora abrigava um pequeno bebê, tão pequeno que parecia caber em uma das mãos. Laura se aproximou, hesitante. "Rosa", sussurrou, a voz falhando. Rosa abriu os olhos, demorando a reconhecer o rosto diante dela. Quando entendeu, um brilho de emoção misturado ao medo surgiu. Nenhuma das duas sabia o que dizer. O silêncio entre elas era pesado, cheio de tudo que não fora dito. Laura tentou falar. "Eu errei. Não há desculpa. Eu não sabia o quanto te feri." Rosa apenas olhou, as lágrimas brotando, mas não respondeu. Seu olhar dizia tudo, em dor, cansaço, talvez até compaixão. Do lado de fora do quarto, Henrique Duarte observava a cena pela janela. Tinha a câmera em mãos, mas não conseguiu apertar o botão. Sentiu que aquele momento era sagrado demais para virar notícia. Guardou o equipamento e simplesmente ficou ali, testemunhando a fragilidade humana em sua forma mais pura. Naquela noite, Laura ligou para o hospital e pediu para cobrir todas as despesas em sigilo. Não era por imagem, nem por perdão público. Era a tentativa silenciosa de consertar, ao menos um pouco, o estrago que ela mesma havia causado. A manhã começou tranquila no hospital, com o som baixo dos monitores e o choro distante de bebês prematuros. Laura estava lá novamente, sentada ao lado do berço de Rosa, conversando com uma enfermeira sobre medicamentos e exames. Usava roupas simples, sem maquiagem, e o olhar sereno de quem havia deixado o luxo do mundo para trás. Ninguém sabia de suas visitas, e ela chegava discretamente, sempre à noite ou de madrugada, ajudando como podia, em silêncio. Mas naquela manhã, uma enfermeira jovem, emocionada com a cena, decidiu gravar com o celular. Laura ajeitava o travesseiro de Rosa,
sorria para o bebê e deixava um envelope sobre a mesa. Não havia ostentação, apenas cuidado genuíno. A enfermeira postou o vídeo nas redes com a legenda e, às vezes, as pessoas mudam de verdade. Em poucas horas, o vídeo viralizou. O público, porém, não reagiu da mesma forma de antes. Parte via um ato bonito, humano. Outra parte duvidava, e marketing de arrependimento, nova estratégia de imagem, tudo encenado. A internet se dividiu. Comentários e análises tomaram conta das telas. Laura, diferente de antes, permaneceu em silêncio. Nenhum pronunciamento, nenhuma defesa. Apenas silêncio. Enquanto isso, Rosa começava a se recuperar lentamente. A força voltava aos poucos, e o bebê ganhava peso. Em uma tarde, Camila apareceu com flores simples e um sorriso tímido. Rosa se emocionou. As duas conversaram por horas, entre risadas e lembranças. Nascia ali uma amizade improvável, construída sobre a dor, mas também sobre o perdão. Apesar da paz que começava a surgir, havia medo, e medo de que tudo recomeçasse, de que o passado não as deixasse seguir. Foi então que Laura recebeu um e-mail inesperado. Uma produtora de documentários queria contar sua história, e a verdade por trás da queda e do arrependimento. Laura ficou em silêncio por longos minutos diante da tela. Pela primeira vez, não sabia se o mundo precisava ouvir, ou se era hora de apenas viver o que restava em paz. O convite para o documentário chegou como um sussurro do destino, uma oportunidade de encarar o passado em vez de fugir dele. Laura passou dias pensando antes de responder. Quando finalmente aceitou, fez apenas uma exigência: Rosa precisa contar a história dela também. A produtora hesitou, mas aceitou o pedido. Assim começou o projeto que mudaria não apenas as duas mulheres, mas também um país inteiro. O reencontro diante das câmeras foi intenso. Rosa chegou tímida, acompanhada de Camila e do bebê, agora mais forte. Laura esperava, sentada, o olhar fixo no chão. Quando as luzes acenderam e o gravador começou a rodar, o silêncio entre as duas parecia respirar por si só. Eu não sabia o que estava fazendo, e disse Laura, a voz embargada. Eu achava que sucesso era poder, e poder era gritar. Rosa olhou para ela, firme, e respondeu. E eu achava que silêncio era a única forma de sobreviver. As palavras cortavam o ar como lâminas finas, mas não havia raiva, nem havia dor, verdade, e um estranho tipo de entendimento. A equipe que filmava mal conseguia conter as lágrimas. Nenhuma cena precisou ser ensaiada. Cada gesto, cada olhar, era real. Durante as gravações, Laura visitou o hospital com Rosa, reviu o quarto simples onde ela se recuperou e conheceu Dona Lídia. Pela primeira vez, Laura falou sobre sua infância pobre, o medo de voltar a ser ninguém. Rosa ouviu, compreendeu e perdoou. Quando o documentário foi lançado, o Brasil parou. As redes, antes cheias de ódio, se encheram de silêncio. Não havia espaço para piadas nem julgamentos. O público viu duas mulheres despidas de orgulho, mostrando que a fama e a dor tinham feito delas. Pela primeira vez, o país inteiro refletiu sobre empatia, arrependimento e a coragem de mudar. O tempo passou devagar, como se o mundo precisasse respirar depois da tempestade. Meses se foram desde o lançamento do documentário. As manchetes se apagaram, os comentários cessaram, e o barulho das redes sociais deu lugar ao silêncio da vida real. Rosa agora trabalhava em uma pequena creche comunitária no interior,
construída com doações anônimas que surgiram após o filme. As paredes eram coloridas, o chão coberto de brinquedos simples, e o riso das crianças enchia o ar com um tipo de alegria que ela já não acreditava existir. O bebê, agora com bochechas rosadas e olhos vivos, dava seus primeiros passos entre risadas e tropeços. Rosa o observava com o coração cheio, e ele era a prova viva de que, mesmo depois da dor, ainda era possível florescer. Laura havia desaparecido do mundo digital. Nenhum post, nenhuma entrevista, nenhuma aparição. Longe das câmeras, ela vivia discretamente, colaborando com projetos sociais sem nunca revelar seu nome. De vez em quando, aparecia na creche, sempre em silêncio, trazendo caixas de livros, roupas e mantimentos. As crianças corriam até ela, chamando-a de Tia Lala. Rosa sabia quem era, mas nunca comentou com ninguém. Numa tarde de sol brando, Laura chegou mais uma vez. Rosa estava pintando um mural com as crianças. Elas se olharam, e não havia mais culpa nem mágoa, apenas um reconhecimento profundo. Caminharam uma em direção à outra e se abraçaram, demoradamente, sem dizer uma palavra. Não havia câmeras, nem flashes, nem testemunhas. Só duas mulheres que haviam aprendido, de forma dolorosa, o verdadeiro significado da humanidade. O Brasil já seguia em frente, distraído com novos escândalos e histórias passageiras. Mas dentro delas, algo havia mudado para sempre. Rosa nunca esqueceu a dor que a tornou forte. E Laura jamais esqueceu o perdão que a ensinou a ser humana.